Gravação iniciada. Ok, vamos continuar na sequência da pauta, item 172, André. Item 172, Banco do Brasil. Em razão da decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, através do acórdão que eu cito, que afastou a decadência declarada pelo acórdão de folha 207 a 220, proferido pela terceira turma da ordinária da quarta Câmara da segunda sessão de julgamento do CAF, o processo retornou à instância ACO para análise do mérito do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da quinta turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil, julgamento em Brasília, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme acordo com a emenda que eu cito. O processo, ele trata de auto de infração relativo ao período de apuração 1 de 96 a 2 de 2001, referente à responsabilidade solidária imputada ao contribuinte contratante de serviços de construção civil por não ter comprovado o cumprimento das obrigações previdenciárias pela contratada, conforme estabelecido pela legislação vigente à época do fato gerador. De acordo com o relatório fiscal, objeto do lançamento são as contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga aos segurados empregados da empresa executora de mão de obra de execução civil, GETER Construção Limitada. O lançamento foi realizado com o objetivo de restabelecer a exigência fiscal anulada por vício formal nos lançamentos fiscais constituídos pelos NFLDs que eu cito, por meio dos acórdãos aqui citados. Foram feitos ajustes para que fossem excluídas as empresas do levantamento original, que sofreram procedimento fiscal previdenciário, mantidas as competências não alcançadas pela auditoria fiscal previdenciária. Também foram excluídas as empresas do levantamento original que não foram identificadas. A fiscalização aplicou a decadência nos termos do artigo 173, inciso 2 do CTN. O contribuinte tomou ciência do auto de infração, apresentou sua impugnação, instruída com os documentos de folhas 95 a 142. O processo foi encaminhado à DRJ e a turma julgou no sentido de considerar improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário. O contribuinte tomou ciência do acordo e apresentou seu recurso voluntário, que consta as folhas 161 a 177. Ele alega, em síntese, a inexistência de responsabilidade solidária no presente caso, uma vez que na forma da licitação pública, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo foi assumida pela empresa contratada. Afirma que, à época das autuações originais, foram expedidas certidões negativas de débito, confirmando a inexistência de débito em nome da empresa contratada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório, passo para o voto. Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo alega a inexistência de responsabilidade solidária no presente caso e afirma que a contratação decorreu de licitação pública e que, à época, foram expedidas certidões negativas de débito, as quais certificaram a inexistência de débito em nome da empresa contratada. Pois bem, o Banco do Brasil é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica sob forma de sociedade anônima, cujas ações por direito a voto pertencem em sua maioria à União, enquadrando-se dessa forma como sociedade de economia mista nos termos do decreto 200 de 1967, se não vejamos, eu cito aqui. Administração federal, compreende a administração direta, indireta, sociedade de economia mista e tal. Destaque, conforme disposto acima, por se tratar de sociedade de economia mista, o Banco do Brasil faz parte da administração pública federal, razão pela qual está submetido às normas para licitações e contratos da administração pública previstas na Lei 8666/93, que estabelece o seguinte, eu cito:
das disposições legais esculpidas na Lei 8.666 de 93, que consiste em norma especial que rege a responsabilidade dos entes da administração pública sobre encargos decorrentes de contratos administrativos, extrai-se que a empresa contratada assume a responsabilidade direta e total pela obra, a inadimplência do contratado relativa aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91. No presente caso, conforme se verifica do relatório fiscal e dos fundamentos legais do débito, o lançamento decorre da responsabilidade solidária imputada ao recorrente, Banco do Brasil, contratante de serviços de construção civil, nos termos da Lei 8.212, artigo 30, inciso 6. Nesse contexto, cabe destacar o disposto na súmula CARF 66. Os órgãos da administração pública não respondem solidariamente por créditos previdenciários das empresas contratadas para prestação de serviço de construção civil, reforma e acréscimo, desde que a empresa construtora tenha assumido a responsabilidade direta e total pela obra, o repasse do contrato integralmente. No mesmo sentido, também é o entendimento exarado no parecer AC número 055 de 2006, da Advocacia Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, no sentido de que a administração pública não poderá responder por créditos previdenciários devidos pela empresa contratada para a prestação de serviços de construção civil, reforma ou acréscimo, nos termos do artigo 30, inciso 6, da Lei 8.212, de acordo com a ementa a seguir transcrita. Cabe mencionar que o referido parecer, aprovado pelo Presidente da República, deve ser seguido pelos órgãos da administração federal, conforme determina o artigo 40, 1º, da Lei Complementar 70/93, que eu cito aqui. Dessa forma, tendo em vista o teor do presente lançamento, entendo que a recorrente não responde solidariamente para os créditos previdenciários da empresa contratada para a prestação de serviços de construção civil, estando assim devida à exigência fiscal que lhe é atribuída. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para afastar a responsabilidade solidária atribuída ao Banco do Brasil, S.A., no lançamento. A gente já enfrentou essa matéria aqui no acordo da Luciana, achei ele 2401005469, e na época eu e Pinheiro fomos vencidos, porque a gente não entendeu que sociedade de economia mista entrava aí nesse caso. Bem, em que pese a súmula CARF, mas que ela fala também órgão público, ela não deixa claro, a gente teve uma alteração recente no decreto 3.048, o 10.410 de 2020 acrescentou o 221A, onde ele esclarece que é só, ele não inclui administração, sociedade de economia mista e nem empresa pública. E aí, então, eu achei que ele restou claro agora. Ele fala, artigo 221A, o Instituto da Responsabilidade Solidária não se aplica à administração pública direta, autárquica e fundacional, inclusive obra de construção civil. Então, eu acho que ele deixou claro o que é o que ele queria com isso, né? Essa é a minha opinião. Então, eu, por mais que tenha isso aí, eu continuo achando que... Quando é esse decreto? 2020. 2010. 410. Não, porque eu verifiquei... A Câmara Superior, não sei se não está na mesma linha de Banco do Brasil ser... Não. Seria hoje. Julgamentos anteriores e eu achei a corda aqui do Luiz Eduardo falando que ele não é. Tem acordo agora de outubro do ano passado. Mas eles observaram essa alteração do decreto, não, né? Não, mas imputar responsabilidade não pode ser retroativa, né? Não, mas o decreto, ele não, eu não entendo que ele está imputando, ele está deixando claro que ele não é. Está esclarecendo a lei. E eu queria só ver a súmula, se algum dos acordos da súmula tem a ver com sociedade de economia mista, eu não me lembro. Súmula 66, né?
Porque a decisão aqui de setembro, outubro, envolve sociedade de economia mista. Sim, mas eu não sei se eles atentaram para essa alteração no decreto, que não, a meu ver, só está esclarecendo quem é que não tem responsabilidade solidária. Mas podemos votar, se vocês estão seguros, tudo bem. Qual acordo, doutor Clébison? Tem aqui um acordo 9118, 9202, 009, 118, por exemplo. Eu estava só lendo aqui para ver a fundamentação. Bom, eu acho que se vocês estão seguros, pode votar, não tem problema não. Eu aqui não concordo e acho que o decreto só veio esclarecer quem é que não cabe. Eu nunca concordei. Agora, nesse caso, tem outras questões também, não apenas a responsabilidade, né, afeta a esse tipo de situação nesse período, né, que é 96 até 2001. Porque de 96 até 99, fevereiro, o entendimento do STJ é no sentido de que, para atribuir a responsabilidade, primeiro deveria ir na empresa contratada, né, para apurar eventual débito, para depois apenas poder responsabilizar de forma solidária. E também, eu não sei se aqui é o caso, se isso foi a ser questionado, que essa responsabilidade independente, ela só ocorre quando há cessão de mão de obra, e deve ser comprovado que a cessão de mão de obra não bastando ali a mera indicação de algum serviço, indo além dessa discussão da responsabilidade ainda. Fiz uma pesquisa dos acordos que deram origem à súmula, é tudo estado, município, não tem sociedade de economia mista não. Então, eu não estou vinculada. Eu me lembro que eu participei da Luciana. Participou. Eu acabei votando com ela, né? Com ela. Eu e Pinheiro só que fomos vencidos. Porque em razão do parecer da AGU. Esse parecer que a doutora Andréa cita, né? Que é aprovado pelo presidente da República. Sim. Não, tudo bem. Mas... Então, ainda que se considere que o decreto é apenas uma interpretação, essa interpretação teria que ser aplicada posteriormente, né? É interessante aqui, presidente, nesse acórdão que eu mencionei para o doutor Raide, da Câmara Superior, agora recente, do ano passado, 9118. Peraí, repete para mim, por favor. É 9202 009 118. Pode falar. Tá? Aí um trecho na página... Erro no sistema. Conseguiu pesquisar, não. 9202... 009 118 118. Ok, então não tinha clicado em agora. Na página 7, tem questões processuais de mérito, aí na parte de mérito, o relator diz o seguinte: da companhia metropolitana, que é a Sociedade de Economia Mista de Capital Autorizado, né? Criada, lei municipal. A Fazenda Nacional deixou de apresentar contra-razões ao recurso, dizendo: de início, com a devida vênia, como ressaltar a não apresentação de contra-razões ao recurso interposto pela Companhia Metropolitana de São Paulo,
uma vez que a responsabilidade solidária da administração pública pelo pagamento de contribuições sociais previdenciárias devida por empresas da construção civil em contratos de empreitada total foi afastada com base no parecer, esse que eu mencionei, aprovado pelo presidente da República, com efeito vinculante. Ah, tem efeito vinculante. Não, efeito vinculante sempre teve, né? A dúvida é se ele quando se referia à administração pública, ele atingia, inclusive, a administração direta de natureza privada. Essa foi a dúvida. Vinculante nunca teve dúvida, que foi provado. Não, sim, mas é quando fala órgão público, né? Isso, a questão é do conceito da administração pública, órgão público, no parecer. Eu acabei me convencendo que não, acho que na época, não me recordo mais, eu me lembro que eu questionei a doutora Luciana, e acho que pedi vistas, eu acho, né, e depois eu concordei com base nesse parecer. E a IN da Receita, que é a 971, eu não sei, eu tenho dificuldade de abri-la. No artigo 157, ela só trata da administração direta, autarquia e fundação. E agora o decreto fala a mesma coisa. Não? Eu não sei se ela alterou, né? Mas é esse o contexto, né? Todo o problema é essa interpretação, presidente, desse parecer vinculante. E imagino, eu entendi inadequada, né? É baseado na lei de licitações também. Alterou a lei de licitações, não alterou recentemente? Não sei. Parece que alterou também. Na verdade, eu questionei isso também com a professora de Direito Administrativo, amiga minha à época, então eu me lembro que ela falou que nesse caso ela entende que não caberia, porque não caberia excluir a responsabilidade solidária, porque nesse caso a contratação é igualdade de condições com uma empresa privada comum. Não, esse é o meu ponto de vista. O que eu me apego é a questão da interpretação do parecer vinculante. Mas ele cita a Sociedade de Economia Mista? Ele trata a administração pública, me parece que ele trata nesse conceito amplo, né? Pois é, mas eu lembro que eu fui vencida por outros motivos, então não sei se ele me vinculou, não. E já tinha na IN... Não, aí a senhora tem que dizer que o parecer não se aplica a esse caso. Porque senão, a senhora está... Não, pois é, ele fala de administração pública, eu não me lembro. Não, isso aí é uma... Eu acho que ele não fala, porque eu fui vencida à época porque eu não consegui entender. Isso é uma avaliação sua e do doutor Pinheiro. Pinheiro eu nem sei se mudou de opinião, não, mas... Eu não lembro se o parecer... Eu não me lembro se na época não tinha questão também de se foi feito por licitação ou não. Porque tem que observar as regras da lei de licitação. Bem, mas o meu objetivo foi... Esse caso aqui, eu tenho a impressão que observou, porque o próprio fiscal no relatório fiscal aqui está dizendo que foi licitação. Então eu entendo que foi de acordo com a lei. Com a lei de licitação. Qual que é o nome do parecer mesmo? Ele está aí no voto da Andréa, né? O voto do André tem um parecer e no acórdão da Câmara Superior tem outro número de parecer. O da Andréia é o AC 55/2006. É? E o que o Dr. Kleberson cita, invocado pela Fazenda Nacional, é o AGU-MS 08/2006. E depois eles citam novamente o AC 55/2006 na sequência, logo abaixo. Não sei se teve mais de um parecer, né? Eu citei o 08 porque, verdade, eu não percebi nenhum número. É o que está na manifestação da PGFN, né? Não sei se houve algum equívoco. Mas a doutora André cita o segundo, não o primeiro. Pelo menos eu não localizei, não me recordo do primeiro no voto dela. Isso, mas ele é o parecer vinculante, né? Então é isso, porque a interpretação é da lei das licitações, né? Mas existem outros princípios aí que podem ser
Não tem problema. Invocados para interpretar diferente. Agora, o problema todo é esse ato vinculante, né? Pois é, mas eles falam, porque para mim é que ele estava cuidando de uma autarquia. Ele fala de sociedade de economia mista? Ele vincula com a lei de licitações. Ele não fala em sociedade de economia hora nenhuma. Mas e daí vincular com a lei de licitação? Você observou a lei de licitação coloca dentro da administração, para os fins dela, a sociedade de economia mista. Ah, tá. Por isso que o Dr. Kleberson falou que tem que ver se não houve alteração da lei de licitação, porque talvez a sociedade de economia mista tenha sido retirada e daí a razão do decreto modificando. Eu não sei se houve alteração nesse sentido. Isso, é uma hipótese, né? Porque eu vi alguma coisa nessa ideia de mudar a lei de licitações para simplificar, né, as coisas. Bom, mas não era a época, né? Não, a época não. Não, a época não é essa. Bom, Quando está se falando da vinculação, é a súmula ou o parecer? ele está falando ao parecer. Que a súmula, os paradigmas dela são todos de órgão público mesmo, de município, Tem uma administração. federação lá, mas é que, assim, o enunciado é órgão, né? Aí não é órgão. Não é órgão da administração. Se falasse, tanto que esse acordo que o Dr. Kleberson citou aí, recente, onde tinha a Sociedade de Economia Mista, ele citou a súmula e fez a inteligência da súmula, dizendo, não, fala órgão, mas deve-se entender a administração pública. Teve o quê? Não ouvi, Rodrigo. Esse acordo aí que o Dr. Kleberson citou, que envolvia... Tá falhando o som, doutor Rodrigo. Bastante. Tá ouvindo agora? Melhorou? Sim, melhorou. Esse acordo que o Dr. Kleberson citou aí, que é o metrô, né? Parece. Companhia... Isso, é o metrô lá, é São Paulo, isso. Então, ele cita a súmula, mas ele fala, não, apesar da súmula ser órgão, falar em órgão, deve ser entendida como administração pública. Ele faz a inteligência da súmula, mas, assim, admitindo que aqui não é órgão da administração pública, que seria o caso aqui. E a lei da licitação, qual seria a diferença de... Porque a lei da licitação não define o que é administração pública. Quer dizer, ela não define o que é órgão da administração. Ela só impõe às empresas públicas obedecimento à lei de licitação, não seria isso? Uhum. Então, aí o parecer teria que ver se o parecer trata exatamente Sociedade de Economia Mista. O parecer, ele foi feito por causa de uma autarquia. Mas ele fala que a administração pública responde solidariamente com o contrato pelos encargos prioritários de execução de contrato nos termos do 31. E que a única possibilidade de aplicar-se o 36 tendência a menção expressa ao 31, ou seja, só se fosse cessão de mão de obra. É porque essa questão de responsabilidade, afeta essa as obrigações que são estabelecidas pela lei de licitação, né? As obrigações que o órgão contratante deve assumir. É por isso que tem essa ligação com a lei de licitações, né? Agora, só mais um dado para agregar. Na IN 971, embora ela faça a diferença da responsabilidade, lá no artigo, eu não vi a versão atual, né? Qual que é o artigo? Eu falei 165? Não lembro. 157. Isso, 157. Logo no início da IN, diz assim, o conceito de administração pública. A administração pública aí é tudo. Então, o termo administração pública é tudo, né? Só que, quando ela vai para a responsabilidade, ela limita a administração direta. Mas a IN, o conceito de administração pública, lá no início, ele abrange tudo, né?
nesse parecer que a doutora Andréa cita, veja que utiliza-se o termo administração pública, né? Tá, então, essa é a discussão, né? Porque o parecer utilizou a administração pública, se remeteu, fez redução. Usou, mas na lei de licitação. Isso, e a lei de licitação? Que envolve as entidades indiretas, né? Ele cita claramente a lei da licitação. Até fiquei curioso aqui para ver só se a lei de licitações alterou ou não, ou é só notícia. E aí você entenderia que depois do decreto o parecer perdeu, então, a sua vinculação? Eu entendo que quem assina o decreto é a mesma autoridade que aprovou o parecer, né? Pois é, e aí? Aí houve uma mudança de interpretação. O parecer, na verdade, é por causa do Cefet, Santa Catarina, então é uma autarquia federal. E eu não sei se também aqui no parecer ele usa administração pública, cita a lei de licitação, mas não com foco na sociedade de economia mista. Exatamente. O ano passado houve alteração na lei de licitações, né? Eu não acho que eu estou afastando, não, porque para mim aqui o foco não foi sociedade de economia mista. Bom, vamos julgar. Eu já vi que não precisa ficar mais discutindo. Qual que é o artigo da lei de... O artigo da lei que... Qual lei? A lei de licitações que fala sobre responsabilidade, o doutor Pinheiro falou aqui. Qual que é, doutor? A doutora Andréa cita o primeiro e cita o 71. 71. Ela citou os dois aqui no voto. O 71 não houve... O da lei 8666, né? O 71 não houve modificação, não. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, resultante da execução do contratado. Agora tem que ver se alterou alguma coisa em relação à sociedade de economia mista para observar a lei de licitações, né? Acho que é esse o foco, né? Na análise, se fosse feito. Bom, mas isso seria... que nesse artigo 71, parágrafo 2º, diz que a administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários. Pera lá, qual que é o dispositivo aí? Especificamente nesses casos, né, do artigo 31. O artigo 71 da Lei de Licitações, no parágrafo 2º, ele diz: a administração pública responde solidariamente com o contrato pelos encargos previdenciários. Mas nos termos do artigo 31, tá? O artigo 31 é exceção de mão de obra, né? Isso, por isso que essa súmula, esse entendimento, ele se resume à contratação de empreitada total. Exatamente. Não na seção de mão de obra. Entendi. Para a época, então, você acha que esse parecer vincula e a gente não pode afastar? Eu acredito que eu votei, eu questionei, mesmo não concordando, assim, entendendo que a melhor interpretação é iniciativa privada, administração pública, que segue as regras da administração privada, tem que seguir a regra comum. Não pode ter privilégios, né? Mas o parecer me pareceu vinculante. E tem as decisões da própria Câmara Superior que estão entendendo assim, né? Então, não sei se esse parecer... decidir contrariamente tem alguma... Por mais que o parecer fale nos termos da lei de licitação, ele foi feito para uma autarquia. Então, você fala assim, ele vincula quando é autarquia, entendeu? Eu não entendo. Não pode ser feita essa interpretação, não. Tem que ver o conteúdo. Sim, eu li aqui. Porque eu posso fazer uma interpretação para um caso, que é um caso específico, mas ele extrapola, né? Bem, vamos votar. 172, então. O artigo 221A que a senhora falou do decreto que foi alterado, doutora Miriam? Sim. O Instituto da Responsabilidade Solidária não se aplica à administração pública direta, autárquica e fundacional. Tá.
Se quisesse que estendesse a sociedade de economia mista empresa pública, ele ia falar, né? Para que esse artigo, então? Bem, vamos votar. Ele pelo decreto. Então, Andréia dá provimento ao recurso, certo? Certo. Cleberson. Eu acompanho a relatora. Raide, também. Acompanho. Pinheiro. Nesse caso está claro que foi licitação, acompanhe. Acompanho. Acompanhe. Acompanho. Por causa do período aí, por entender, então, que esse parecer aí vincula, sim, mas é o caso específico, né? Vamos lá, 173, só ficou por unanimidade. 173. Em que tese eu ainda discordar do parecer? O É a mesma outro, coisa? o outro 173 é igual, idêntico, só muda o prestador do serviço. Tá. Aliás, esses processos todos do Banco do Brasil, ele está ganhando. Então, o mesmo resultado 173, certo? Todos de acordo. Bom, 174. Por unanimidade, 172 e 173 dá provimento. 174. 174 aqui, opção imobiliária, corretora de imóveis. Aqui, basicamente, o contribuinte, quer dizer, na origem foi um lançamento de débito, notificação, aí nós vamos passar logo a parte do conhecimento, porque aqui é a falta de juntada da representação processual. Eu pesquisei alguns acordos e tenho mantido nesse sentido, embora eu não tenha visto alguma discussão no sentido de que isso aqui seria até mais... se teria algum prejuízo de admitir o recurso sem essa representação. Mas, bom, aí a tempestividade, observei que há uma intimação da decisão datado de 8 de abril, no voto, né? Na folha seguinte, veio um carimbo, o AR, carimbo datado de 15 de abril, a observação mudou. Sem nova intimação datada de 11 de maio, enviada endereço de Antônio Silvanina da Silva, na qualidade de sócio administrador da pessoa jurídica. 18 de 1 de 2008, aí tem a intimação aí que eu colo, na tela do cadastro do CNPJ. Não há, todavia, o AR dessa intimação, apenas comprovante de ajustamento dos correios constando a entrega de correspondência. Considerada essa data como de ciência, restaria o reconhecimento da intempestividade conforme que o recurso voluntário foi apresentado 19/8. No entanto, um despacho que tem um processo informa que, devido ao não retorno do AR, houve novo envio do acordo. Só em relação à tempestividade, a nova correspondência também foi enviada ao endereço do responsável, recebida em quadro 2. Assim, considerando que a própria unidade preparadora entendeu que não havia comprovação da correspondência daquela outra lá, a data de ciência seria 4/2/2010. Então, o recurso seria tempestivo. Mas só que ele seria tempestivo, mas teria sido apresentado antes dessa nova ciência. Aí, considerou, quer dizer, a unidade preparadora considerou uma nova ciência em 4 de fevereiro de 2010, só que o recurso tinha sido apresentado em 14 de maio de 2009, quer dizer, antes dessa ciência formal. Eu considero ele tempestivo por aplicação subsidiária do 018 CPC, que é uma praticada de termo inicial. Todavia, não estou comprovado nos autos regular a representação processual. Aí ele foi intimado a apresentar a procuração, a cópia do documento de identidade do procurador, uma CARFA 29, e não houve juntado os documentos dentro do prazo. E aí, não conheço do recurso. Embora, assim, eu fiquei na dúvida do qual seria o prejuízo em conhecer do recurso, né? De admitir um recurso sem essa representação processual.
essa representação processual, pelo que eu estou constatando aqui dos autos, é o fato de não ter apresentado a assinatura, né, o comprovante dessa assinatura aqui, não é isso? Agora eu não me lembro qual que era a falta. Foi solicitada documentação para conferência da assinatura constante no recurso. No entanto, nenhum comprovante foi entregue até a presente data. Foi para confirmar a assinatura. Acontece que a assinatura do recurso é a mesma da impugnação. Mas aí teria que fazer uma análise da assinatura, né? Eu acho que mas a conferência é por semelhança, não é? Não. Mas... Quem vai fazer? É semelhante, mas acho que eu cheguei a ver que era semelhante, mas aí como tinha o despacho, assim, se eu não tivesse o despacho, acho que eu não iria ver, não tem assinatura, né, semelhante aqui, mas tinha o despacho, foi intimado, quer dizer, tem uma súmula para sanar a irregularidade, e aí não saneou a irregularidade. Mas se é o problema da assinatura, não é uma irregularidade na representação, né? Não, mas é uma falta de... Não tem a prova da representação. É uma irregularidade, é pior ainda, né? Tem a prova da representação. Não tem a prova da representação, mas... Não, quem assinou foi um advogado, doutor Matheus? Parece que a própria empresa, né, internamente, que fez o recurso e a impugnação. Tem a assinatura, e aí o nome da empresa é Opção Administradora Imobiliária e Corretora de Imóveis. Não, é porque, doutor Rodrigo, porque, então, se a empresa, o problema é porque a pessoa que assina não tem, é questionada se tem poderes para assinar pela empresa, ou simplesmente porque não foi possível conferir a assinatura. Mas qual é a diferença? A diferença é que se tiver um outro documento com a mesma assinatura... Mas aí teria que conferir a assinatura. Mas a conferência de assinatura... Como é que fazemos a conferência de assinatura? Ele anexa uma cópia da identidade. O servidor vai lá e olha. Ele olha... E pronto. Em vez da identidade, tem uma outra peça que foi aceita. É a mesma coisa, no meu modo de ver. Mas se diferente. Ficou na dúvida. Não, mas aí ele ficou na dúvida, o senhor pode não ficar na dúvida. Eu me recordo de uma situação que eu trouxe, doutor Rodrigo, ao colegiado, e eu mantive o não conhecimento e foi acatado pelo colegiado, porque quem tinha assinado o recurso era um sócio que não detinha poderes para representar a empresa. É diferente. Porque aí eu não consigo resolver a situação só como estamos nos autos, né? Eu preciso realmente de comprovar a regularidade dessa representação. Ou apresentação, né, como dizem, né, quando a pessoa jurídica está sendo apresentado, né? O nome que soa esquisito, mas parece que é essa a diferença terminológica. É para ilustrar aí a situação, né? As possibilidades. Não, mas então, a assinatura, por exemplo, nesse recurso, deixa eu lembrar, tem uma rubrica, todas as folhas, né? Todas as folhas tem uma rubrica, que é bem semelhante, parece um M aí, alguma coisa, é bem semelhante a... Sócio gerente, é marco carimbo aqui. Olha, o carimbo aqui da impugnação tem uma assinatura e se identifica como sócio gerente com CNPJ. Isso. Se eu for no 6º aditivo do contrato social,
tem Marcos Vinícius Levin, então me parece ser a mesma assinatura. Ele está assinando aqui no contrato social. Ele é quem, doutor Matheus? O senhor chegou a ver? Não, tô chegando lá. Ele consta pelo menos como sócio. Agora, Não, o senhor está vendo onde? O senhor está vendo onde? O sócio gerente, né? 169. 169. Isso, esse Mzinho. Isso. Tá, mas ele é o administrador? Eu não cheguei a ler. Não, esse parece um M, um M, né? Seria tinha essa rubrica aí, que é o Marco, que ele assina, inclusive, tem várias assinaturas desse Mzinho no processo. Deixa eu ver aqui agora. Lá no alto, inclusive, Marcos Vinícius. Isso, aí uma assinatura com esse... Ele estaria fazendo praticamente um grafotécnico aqui. A assinatura dele começa com esse M e segue, né? Ele é o sócio que tem maior cotas, né? 2.970, a outra sócia, a Ana Carmelita, que tinha Isso. Mas aí quem está apresentando o recurso, isso que eu entendi da representação, que estava se pedindo, né? É quem assina, que é o procurador. Não é a rubrica, é quem está assinando o recurso. É o procurador. Procuração, na assinatura. No recurso, as assinaturas parecem ser diferentes. Então, são diferentes. O M está rubricado, mas no início e no final, quem assina mesmo é o procurador. Diferente. Essa rubrica aqui, ela faz uma volta, a outra eu não me lembro de fazer uma volta, embora pareça CM. Isso, aí ele está pedindo, não do sócio, mas desse, porque, bota lá, PP, né, por procuração, e assina. Essa pessoa não praticou nenhum ato anterior? Então, eu procurei, se eu não me engano, eu procurei essa assinatura, porque aí tem eu acho que, peraí. Tem uma procuração aqui? Se é PP, quem que é o procurador? Eu não tinha outro. Deixa eu ver. Não tinha outro, parecia inclusive. Na verdade, não tinha essa assinatura com essa voltinha aí, não achei. Parecia inclusive do. Tem uma voltinha aqui, mas tem que ver se ela é igual. Mas a rubrica é complicada. O fato certo é que a assinatura ao final me parece diferente. É diferente, parecia até com... Na verdade, era mais parecido com a do fiscal do que com o outro. Agora tem que ver se não foi dada uma procuração para fiscalização. Às vezes está lá na... Não, mas Quem atendeu a intimação, só o gerente, foi ele de novo. Ou na hora do protocolo, né? Fez essa conferência. De qualquer forma, ele questiona apenas a perícia, né? Pelo que eu vi no mérito. Tá aí até o mérito aí. Eu acho que na dúvida aceita esse recurso aí, julgo o mérito. Também não foi muito não, assim, mas a questão é precedente, né? É porque depois de ajuizar uma ação só para voltar aqui para a gente julgar o mérito, aí passa 10 anos. Mas aí eu pensei o seguinte, será que tem alguma situação, eu tentei buscar essa discussão, já que não tem outro recurso, né? Se tivesse outro, eu poderia, esse aqui eu não aceito esse. Bom, já que não tem outro, eu conheço desse que tem, porque não tem como ficar pior para ele. A assinatura não confere com as assinaturas do sócio gerente que constam do processo. E ali, ao que parece, tem um PP por procuração, e eu não localizei procuração. Como é que vai conhecer nesse estado? Foi intimado para regularizar. Pois é. A intimação foi em termos. Regularizar, deixa eu ler a intimação. Então, a procuração confirma reconhecida. Ou sua cópia autenticada em favor do signatário da petição nos autos, que confira a ela poderes para praticar atos de representação perante a Secretaria. Cópia autenticada do documento de identidade do procurador supracitado para fins de conferência.
a unidade interpretou, de fato, como sendo procurador, não o sócio. E daí pediu procuração, e não só o documento de identidade. Tudo bem, depois ele também, né, alega que esse recurso não era dele, etc. Né? Então, aí isso que eu tentei ver se tem essa consequência. Tem algum... Mas intimado ele foi. Então, aí imagina que tem um recurso sem assinatura e conhecesse do recurso, ele poderia alegar depois que o reflexo para ele... O recurso foi apresentado por terceiro, que não tem nenhuma vinculação a ele. Mas aí não é melhor que não ter recurso nenhum? Pois é melhor um recurso do terceiro do que não ter recurso nenhum, porque ele não apresentou recurso, né? Se fosse outro, aí tudo bem, mas aí essa é a dúvida que eu fiquei. Então tá, então vamos julgar. Tudo bem. Então não conhecer, né, Rodrigo? Isso. Cleberson. Bom, a discussão foi caminhada, né? Ela foi com outro rumo do inicial que tinha sido ventilado, que era um problema apenas de assinatura, né? Então não se trata de um problema apenas de assinatura. Se trata da própria irregularidade na representação processual. Nessas situações, eu entendo que tem que ser obedecido às formalidades, né? As formalidades. Foi dada a oportunidade, se a intimação foi direcionada para o endereço da empresa mesmo, né, se a intimação é válida, está tudo ok, não regularizou, não há outra situação, não há outra decisão senão considerar não atendido os requisitos para admissibilidade do recurso, presidente. Sob pena de criar precedente, conforme o doutor Rodrigo já adiantou, né? Tá? Mas é uma situação que foi vista que é diferente da simples falta de conferência de documento para conferir assinatura, que poderia ser, pelo processo, sanado. Essa também, de algum modo, poderia ser sanada se tivesse uma procuração anterior, né? Já juntada aos autos, que tivesse com validade no momento do protocolo do recurso. Também é possível, no caso concreto, ser tratada de outro modo. Mas, pelo que eu entendi aí da avaliação, a decisão do Dr. Rodrigo é a mais adequada, no meu modo de ver. Então, não conhecer do recurso. Correto. Taide. Acompanho. Por unanimidade, votos não conhecer. 175, Pinheiro. É meu? E é de NMS, Representação Comercial Limitada. NMS. Recurso voluntário, interposto em face de decisão que julgou improcedente, impugnação contra auto de infração, que envolve são três debicades. Um é de empresa, outro de segurados e outro de terceiros. As competências vão desde 1/2006 até 12/2008. Eu transcrevo alguns excertos do relatório fiscal. Na impugnação se discute tempestividade, nulidade do processo administrativo, correta opção pelo simples, é feito um pedido de diligência, vai discorrer sobre compensação da contribuição previdenciária patronal. A impugnação ela foi julgada improcedente por primeiro acórdão de impugnação, é interposto recurso voluntário e o acórdão resta anulado pelo CARF por ausência de apreciação do pedido de compensação dos valores recolhidos pelo simples. Um novo acórdão de impugnação é emitido, transcrevo as ementas e as alegações recursais vão discorrer sobre tempestividade, necessidade de suspensão do processo, nulidade do auto baseada em suposição e indeferimento de diligência, correta opção pelo simples, compensação da contribuição previdenciária patronal. Eu resumo aí as alegações recursais. Por força de resolução,
acolheu-se o pedido de sobrestamento do feito até a conclusão de 2 processos, que é um do Simples Federal, outro do Simples Nacional, tendo sido a recorrente cientificada e após juntada aos autos dos dados referentes a esses processos, quanto à tramitação e julgamento, ele foi redistribuído por novo sorteio. Admissibilidade, tendo havido trânsito em julgado nos processos em que se discutia a situação da recorrente perante o Simples Federal e o Simples Nacional, não mais persiste o motivo para sobrestamento do feito. A intimação foi em 5/3/2013 e o recurso interposto em 19/3/2013, tempestivo, preenchidos os requisitos, conheço, nulidade. Auto baseado em suposições e em deferimento de diligência. Os autos de infração não se basearam em suposições, mas em exclusão do Simples Federal, conforme ato declaratório tal, e exclusão do Simples Nacional, conforme exclusão do Simples de folhas tal. O acórdão recorrido invocou, como razões de decidir, a mesma motivação vertida nos acórdãos de impugnação proferidas nos processos que restaram deferindo o pedido de diligência, né, que são aqueles lá os outros 2 processos que eu já tinha citado antes. A prova produzida em processo administrativo tem como destinatário fiel a autoridade julgadora, não é direito adquirido, é aquele argumento tradicional. Por fim, defere-se o pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência ou de abertura de prazo para a juntada de ata notarial ou de declarações de testemunhas, eis que a oportunidade para a produção de provas já restou preclusa e o pedido é manifestamente protelatório. Correta a opção pelo Simples para sustentar a indevida exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional recorrente asseverou reiterar os argumentos vertidos nos recursos voluntários pertinentes aos processos de exclusão. O presente feito ficou sobrestado até a decisão final desses 2 processos, impondo-se, por conseguinte, a observância do decidido nos processos de exclusão. Transcrevo aqui, é uma situação longa, porque já lá foi decidido. Portanto, diante da constatação de a receita da recorrente ser oriunda de serviços de cessão e locação de mão de obra, não há como se questionar a correção da exclusão da empresa do Simples Federal e do Simples Nacional, compensação da contribuição previdenciária patronal. Diante do pedido de compensação dos valores de contribuição previdenciária patronal recolhidos em DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, a decisão recorrida de plano afastou, sob a segregação de as IEN 3 e a 900, vedarem expressamente tal pedido. A recorrente insiste no pedido de exclusão de tais valores. A questão de direito está pacificada pela jurisprudência acumulada da primeira turma da Câmara Superior. A fiscalização já excluiu do lançamento os valores referentes a recolhimentos de contribuição previdenciária patronal devidos na sistemática do Simples Federal. No relatório RADA, estão discriminadas apenas as GPS apropriadas, mas também o tipo de crédito, CRED, a informar os valores apurados nos demonstrativos do planilhamento do Simples, constantes do anexo 3. Esse planilhamento aqui é o anexo do Simples Federal. Então, o que ele foi considerado não foi o nacional. Isso está tudo nas folhas que eu menciono. Em relação ao período do Simples Nacional, o relatório fiscal é omisso quanto à existência ou não de valores recolhidos nessa sistemática, e os relatórios RADs revelam apenas discriminação de GPS. Apesar de o recorrente não ter carreado aos autos o documento de arrecadação do Simples Nacional recolhido para o período pertinente ao Simples Nacional, em homenagem ao princípio da celeridade processual, e supondo ter a contribuinte agido de boa-fé ao sustentar ter efetuado recolhimento sem DAS, entendo como possível a imediata aplicação da inteligência cristalizada na súmula 76, ou seja, a determinação para que sejam deduzidos os valores lançados de ofício, dos valores lançados de ofício, os eventuais recolhimentos espontâneos de mesma competência e natureza efetuados na sistemática do Simples Nacional, observando-se os percentuais dos valores
da lei. Os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. Uhum. Então, é conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar no mérito dar provimento parcial para determinar que dos valores de contribuição previdenciária patronal lançado sejam apropriados, né? Melhor do que deduzidos, que dá noção para a Previdência clara do que se trata. Não, eu acho que tem que ser, eu pensei nisso na hora que eu estava escrevendo aqui, mas é porque se falar só apropriar, vai apropriar no principal, né? Antes dos juros e da multa, não é? Esse é o meu raciocínio quando eu penso em apropriar. Aham, então é apropriar mesmo. Isso. Fica claro, doutor Cleberson, o texto aí? Ao invés de lançados apurados, lançados de ofícios apurados. Não, eu digo assim, estamos supondo que ele pagou antes da ação fiscal. Não tem que ser? Tem que ser. E se ele pagou depois? Não, tem que ser antes. Se ele pagou depois, daí não é apropriação, ele pode abater do débito, muda a situação. Vai ter que baixar em diligência para ter certeza. Não, só existe. A gente não sabe, né? Porque só tem esse problema, mas não sei se... Mas na decisão fala recolhimentos espontâneos, né? Então acho que já elimina essa outra parte. A súmula, doutor Matheus, Não, a conclusão aqui do voto do doutor Pinheiro. Não, a súmula não entra em detalhe, porque a súmula pressupõe que já tem o documento, não? Pelo menos eu penso assim. Eu tentei evitar diligência, mas se preferirem a gente baixa em diligência para instruir. Não, só recolhimento espontâneo, você deixou claro. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício. Foi o que o fiscal fez isso com o Simples, né? Federal. Isso, né? isso. Né? Ele deve fazer a mesma coisa, deveria fazer a mesma coisa com o Simples Nacional. Porém, eventual recolhimento posterior, ele também tem que ser aproveitado, mas não na mesma na mesma configuração. Ressalte-se algum parágrafo ressaltando. Mas o recolhimento posterior, a DRF já consideraria, né? Pode deixar dessa maneira a conclusão, né? Ou seja, nós estamos apenas falando sobre os recolhimentos que devem afetar a própria multa do lançamento. Essa é a preocupação, né? A própria multa. Afeta a base de cálculo, né? Aí a multa e os juros. Ressalte que eventuais valores, eventuais recolhimentos não espontâneos não têm o condão de afetar o lançamento efetuado, podendo, conforme a situação concreta, serem aproveitados para a amortização do débito. Isso aí você só põe dois, mas eu não vou pôr na conclusão, né? Na conclusão, não. Então, rejeitar preliminar no mérito de determinar que os valores da contribuição previdenciária patronal lançados sejam apropriados, dos valores sejam apropriados eventuais recolhimentos espontâneos, na mesma competência que você colocou no seu voto. Cleberson. Esse ressalte aqui, eu posso mudar um pouquinho eventualmente a redação, mas a ideia é essa. Entendido. Cleberson. Eu acompanho, o doutor Pinheiro utilizou deduzidos, porque ele se baseou na própria linguagem da súmula, né? Posso colocar deduzido. Só para isso. Deduzido, para melhor a linguagem da súmula. Eu imagino por que o doutor Pinheiro utilizou deduzido para cada súmula, né? Sim. Mas eu acompanho Eu mudei para apropriado, você tinha mesmo a palavra... Deixa deduzido, vamos ler a redação da súmula. Usando o deduzido também. Melhor, deduzido. Não sejam deduzidos, ok. Só que daí, como tem a explicação do ressalte, daí fica evidente do que se trata. Tá. Cleberson acompanhou. Aí. Acompanho. Por unanimidade. 176, também é seu, Pinheiro.
Salvando esse daqui, só um instante, fazendo as anotações. 176 de Usina Santa Lídia. É também de previdência. Aqui, organizei. É um recurso voluntário em face de decisão que julgou procedente em parte o lançamento veiculado em notificação de lançamento de débito. Competências 10/2000 a 6/2003, cientificada em 30 de 9 de 2003. Eu transcrevo algo trecho pequeno aí do relatório fiscal. A discussão na impugnação já versou sobre o estado de necessidade de multa e Selic. O julgamento foi convertido em diligência, foi produzida informação fiscal, opinando pela retificação do lançamento, esclarecendo que foram considerados GFIPs, Código de Recolhimentos tais, LDC, faz todo um detalhamento aí que eu coloco. A seguir, transcrevo a decisão notificação, devidamente homologada. O acórdão de impugnação foi cientificado em 15/10, ele apresentou recurso, discorrendo sobre o depósito recursal, nulidade da decisão, volta a tecer alegações sobre estado de necessidade, multa, Selic, provas, aí eu resumo os argumentos. O recurso foi considerado deserto e termo de trânsito em julgado emitido, por força de decisão transitada em julgado em mandado de segurança, foi encaminhado ao segundo Conselho de Contribuintes para julgamento do recurso voluntário. O relatório. A admissibilidade diante da intimação em 15/10/2004, interposto em 29/10/2004, tempestivo, não mais se exige depósito recursal. Além disso, há a decisão judicial transitada em julgado. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento. Sobre a nulidade, a decisão de notificação não é nula por ter retificado o lançamento, a excluir valores indevidos. A constatação da procedência parcial do lançamento não enseja liquidez e incerteza da parte mantida. Pelo contrário, a exclusão do débito indevido assegura liquidez e certeza da parte mantida do lançamento. Rejeita-se a preliminar. Sobre o estado de necessidade, a recorrente invoca o argumento ter sido da impugnação de o lançamento não ser devido em razão de ter agido em estado de necessidade empresarial. Dela que a aplicação do Código Penal, por não dispor de recursos para efetuar o recolhimento das contribuições, tendo agido em legítima defesa de empregados e fornecedores. Assim, não teria ocultado de sua contabilidade das contribuições a deixar claro o propósito de recolhê-las. A argumentação não prospera, eis que o presente caso concreto não se aplica o direito penal, mas o tributário. O ordenamento tributário não dispõe das figuras de estado de necessidade empresarial, legítima defesa de terceiros, que seriam os empregados e os fornecedores, como justificativas para o não recolhimento dos tributos. A decisão recorrida tratou da questão, porque o contribuinte disse que não tratou, mas ela tratou sim, quando invoca o disposto no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, ou seja, as figuras em tela somente poderiam ser criadas mediante lei tributária específica, não havendo uma lacuna a ser colmatada pela aplicação de normas do Código Penal, enquanto princípios gerais de direito público, não havendo lacuna, não há como se invocar o artigo 108, inciso 3 da CTN. O fato de a recorrente ter ocultado ou não as contribuições é irrelevante, sendo cabível o lançamento de ofício, face dos artigos, segundo a recorrente, haveria que se verificar os pagamentos relativos ao 13º salário, rescisões, foram parcelados e se haveriam parcelas ainda a serem satisfeitas, pois presunção legal não poderia se sobrepor à situação real. A recorrente não carreou aos autos prova de tais alegações acerca de parcelamento e não pagamento das parcelas. Assevere-se que o fato gerador das contribuições dos segurados se constitui na totalidade dos rendimentos pagos devidos ou acreditados durante o mês, logo é irrelevante se os valores foram parcelados ou não satisfeitos. A fiscalização considerou as informações prestadas em GFIP 115, sendo declarado inferior ao recolhido nas respectivas GPS. Não houve aplicação de presunção legal, mas apuração lastreada nas próprias informações prestadas pela empresa, não tendo a recorrente apresentado prova para demonstrar que o valor da contribuição do segurado por ela informado em GFIP como descontado não corresponde à situação real. De qualquer forma, a lei expressamente impõe a presunção absoluta, aqueles argumentos tradicionais, no que toca à alegação de que as contribuições apuradas com lastro na folha de pagamento teriam sido pagas em reclamatórias trabalhistas, a recorrente não fez prova
de que as contribuições aqui constituídas foram recolhidas no bojo de reclamatório trabalhista, apenas alegando estarem nessa situação as competências que eu cito, tendo a fiscalização atestada na informação fiscal que a presente NFLD não contempla os débitos referentes às ações trabalhistas. Eu cito, eu transcrevo o tópico que trata disso na informação. Em relação à competência 4/2003, ressalte-se que o lançamento restou integralmente cancelado, conforme da DR. No que toca ao salário família, a informação fiscal asseverou a dedução da LDC número tal, não tendo a recorrente apresentado qualquer elemento de prova para sustentar sua alegação de não ter sido considerados. Sobre a inclusão de contribuição de autônomo na competência 5/2002, a contribuinte não apresentou qualquer prova de ter informado indevidamente na GFIP autônomo como segurado empregado, tendo a fiscalização extraído da GFIP o valor considerado como de contribuição do segurado empregado. Destarte não merece reforma a decisão da notificação. Sobre multa, ela possui o fundamento legal invocado expressamente no FLD, sendo o presidente colegiado incompetente para afastá-lo por violação de princípios e regras constitucionais. Fundamentação legal está aí, súmula CARF. Acrescente-se ainda que a multa de mora aplicada considerou a classificação declarada em GFIP, e a questão da portaria, Selic, argumentos tradicionais sobre prova. Não prospera o protesto genérico por produção de provas e nem a abertura de prazo para a juntada de documentos ou avaliação de perícia, eis que não observado o regulamento específico, preclusa oportunidade, cito os fundamentos, exposto voto por conhecer do recurso voluntário e dar provimento parcial para a questão do recálculo da multa de acordo com os termos da portaria. Cleberson. É só essa conclusão, né, doutor Pedro? Sim, sim, vai ficar idêntico aos demais, redação, né, da doutora Miriam. Ok, acompanho o provimento parcial. Acompanho. Por unanimidade. Eu fiz leitura labial do André. O 177 é igual? É mesmo usina? 177, deixa eu só abrir para conferir, Márcio. É SAT só? Jurat? 177. Abrindo aqui e organizando na minha tela. Nesse caso aqui, ele envolve terceiros. Estado de necessidade, contribuição previdenciária, seguro, acidente de trabalho, vai ter uma alegação na impugnação, ele vai discorrer sobre INCA, multa, então ele tem mais argumentos. Também teve uma diligência, né? Foi feita a decisão notificação, também foi parcial a procedência lá. Nas razões recursais, ele vai discorrer sobre depósito recursal, vai falar da nulidade da decisão, estado de necessidade, vai discorrer sobre contribuições previdenciárias, vai falar sobre o seguro acidente do trabalho, multa, Selic, provas. A mesma questão daquela decisão judicial foi encaminhado para cá, é o recurso sobre a admissibilidade na mesma linha do outro processo. Nulidade também no mesmo sentido, sobre o estado de necessidade, os mesmos argumentos. Aqui há uma... Cadê? Então, você rejeita a preliminar. Não, mas tem uns detalhes aqui. Não, pois é. Tem uns detalhes que eu quero ressaltar. Não é isso, não estou falando para julgar. Eu estou falando que no outro, não é só dar provimento parcial, é rejeitar a preliminar, né? Sim, rejeitar a preliminar. Esquecemos desse detalhe. Ok, já corrigi aqui. Isso, rejeitar a preliminar. Pode continuar. Deixa eu só me localizar aqui. As alegações pertinentes aos terceiros não foram apreciadas pela decisão recorrida. Eis que a totalidade da rubrica foi cancelada pela decisão da DR. O fato de a recorrente ter ocultado ou não a remuneração de contribuições de sua contabilidade é irrelevante. Não merece reforma. Sobre o SAT, então, sobre terceiros ficou prejudicado. Sobre o SAT, RAT e GILRAT, é aquela questão lá da delegação, complementação técnica mediante os decretos,
dos graus da alíquota, os argumentos tradicionais, que eu cito aqui a decisão do Supremo, cito a decisão do STJ, nesse mesmo reunião eu já trouxe essas alegações para os senhores. Sobre multa, é mais ou menos na mesma linha, os argumentos vão na mesma linha do outro processo, Selic também na mesma linha do processo anterior do contribuinte, provas também na mesma linha. Então, rejeitar a preliminar e dar provimento parcial para o recálculo da multa nos termos da portaria PGFN 14. Isso. PGFN RFB 14 de 2009. É isso. Clélis. Acompanhe, presidente. Acompanho. Então, por unanimidade, o mesmo resultado do anterior. Eu acrescentei no anterior rejeitar a preliminar, tá? Porque é igual. Sim. 178. Dar provimento parcial para recálculo. Só estou fazendo a anotação. 177 fechando. 178. É município de Rio Branco. Esse processo aqui, ele foi convertido por nós em diligência. É um recurso voluntário em face de decisão que julgou improcedente, impugnação parcial, tá? Então, a impugnação parcial foi julgada improcedente, vinculado os autos de infração que eu cito aqui, vai envolver rubricas empresas SATRAT, contribuintes individuais autônomos, multa de ofício, o primeiro, o outro vai ter autônomos, blá, 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 mas a única coisa que sobra impugnada é o SAT. Tá? O próprio contribuinte, desde o primeiro momento, delimita bem a lide, o acórdão da RJ, eu transcrevo as emendas, eu resumo aqui as alegações do contribuinte nas razões recursais, foi feita de resolução, convertendo o julgamento em diligência agora em fevereiro de 2020, para a resposta dos quesitos que eu aqui transcrevo. Além disso, a resolução determinou que, quando da intimação do resultado de tais diligências, a recorrente deveria ser instada a apresentar uma folha que faltava nas razões recursais. Faltava uma folha. Eis que a página cujo último parágrafo é o item 18, vai para o item 21. A autoridade lançadora, então, ela respondeu os quesitos, aqui eu coloquei as respostas bem sucintas que ele fez ao final. Intimado do resultado e instado a apresentar a folha faltante, o autuado deixou o prazo transcorrer em branco. É o relatório. Sobre admissibilidade, intimado em 13 de 1 do 14, interposto em 7 de 2 do 14, tempestivo, preenchido, tomo conhecimento, nos exatos limites delimitados pelo próprio contribuinte desde o primeiro momento em relação à lide. Das razões recursais, o recorrente foi intimado a acarrear aos autos a folha faltante de suas razões recursais, mas nada apresentou. Apesar disso, entendo não haver qualquer prejuízo para a compreensão das alegações recursais. Eis que a argumentação recursal está nitidamente reiterando a linha de raciocínio vertida na impugnação. Se os senhores quiserem comparar, isso fica evidente quando se compara uma com a outra, eu cito as folhas. Sobre SAT-RAT, nulidade de autuação. A fiscalização considerou que o município informou como atividade preponderante tal KNAI, ou seja, a administração pública em geral. Só que a alíquota, com as alterações lá do decreto, passou de 1 para 2. Sendo o lançamento das diferenças de RAT efetivado apenas CNPJ matriz, tendo o próprio contribuinte vinculado toda a sua mão de obra ao estabelecimento matriz em suas GFIP, conforme destacado no itens 23 e 28 do relatório fiscal. Na impugnação, a recorrente sustentou que sua atividade preponderante seria a de educação fundamental, a ensejar a alíquota de 1%, tendo sido elaborada a tabela para evidenciar a proporção de segurados vinculados a cada atividade, sem discriminação nominal de segurados e sem discriminação de estabelecimentos, com lastro nas tabelas de folhas, também sem discriminação nominal dos segurados e sem discriminação de estabelecimentos e nas tabelas de folhas, a discriminar nominalmente os segurados para as competências tais, mas vinculando-os apenas ao órgão prefeitura. Da mesma forma como ele tinha feito lá nas GFIPs,
foi tudo no matriz. E aqui, nesses documentos aqui, é tudo no único rubrica órgão 99 prefeitura. O acordo de impugnação considerou que a argumentação de defesa não prosperaria em razão de não se poder imputar o estabelecimento matriz, objeto do lançamento, segurados da Secretaria Municipal de Educação. Então, o DRJ presumiu que haveriam outros valores que seriam do outro CNPJ e que não foram objeto desse lançamento, que esse lançamento se restringiria ao estabelecimento matriz. Nas razões recursais, o autuado reconhece erro em relação ao CNAE adotado, mas sustenta que a alíquota está correta, apesar de recorrente auditor não terem apurado a alíquota a contento. Isso porque, em face da relação de todos os servidores segurados vinculados ao contribuinte, bem como planilha demonstrar o quantitativo e a proporção de tais segurados, conforme as respectivas atividades, o maior número de segurados estaria alocado no ensino fundamental, e em especial no cargo de professor. Além disso, sustenta quais razões a improcedência do auto de infração, sustenta nas razões a improcedência do auto de infração em razão de o lançamento ter se efetuado no CNPJ da matriz, independentemente da atividade ou secretaria a que se vinculam os segurados, mesmo estando a fiscalização ciente de que o lançamento e a alíquota deveriam se dar por estabelecimento. Ele vai citar o parecer, vai citar o ato declaratório, e entende que haveria necessidade de fiscalização em loco, cita artigos do CTN e artigos já. Havendo nulidade por vício material. Por fim, os autos de infração foram cientificados em 13/12, posteriormente foi publicado o ato declaratório. O ato declaratório surgiu um pouquinho depois, dias depois, da cientificação do auto de infração. A dispensar a apresentação de contestação, de interposição, aferida pelo grau. Diante desse contexto, o julgamento foi convertido em diligência e a autoridade apresentar as informações, informando que o lançamento efetuado no estabelecimento matriz contempla todos os segurados a serviço do sujeito passivo, independentemente do estabelecimento ao qual se vinculam. Então, aquela pressuposição da DRJ não se confirma. Toda a mão de obra está na matriz. Mas que não foi possível, nem mesmo em sede de diligência, determinar a base de cálculo a ser considerada por estabelecimento, e nem a atividade preponderante, pois a informação da lotação do segurado empregado não permite determinar qual estabelecimento o mesmo estava vinculado. Nas razões recursais, o autuado sustentou que caberia diligência em loco a possibilitar a reclassificação. Ele vai invocar solução de consulta de sítio, vai invocar um acordo, a argumentação não prospera, e que a fiscalização se operou em 2011, sendo despropositada a verificação física para se apurar fatos ocorridos em 2009, cabendo ao contribuinte apresentar documentação a revelar a que estabelecimento e atividade se vinculariam os trabalhadores, sendo que a única prova apresentada a realizar tal vinculação a contento, ou seja, com discriminação nominal de segurados e atividades por competência, foram as GFIPs e a vinculação a todos os trabalhadores ao estabelecimento matriz, uma vez que os resumos das folhas de pagamento, apesar de fazerem referência a órgãos diversos, não especificam CNPJs e nem segurados e respectivas atividades, sendo suficientes apenas para se apurar base de cálculo omitida, mas não para afastar a vinculação dos trabalhadores ao estabelecimento matriz confessada na GFIP. Acrescente-se ainda que, quanto à invocação do acórdão tal, a situação dele tratada é diversa, pois, segundo o voto condutor desse acórdão, não havia no relatório fiscal e nem em outros documentos dos autos indicação dos motivos do reenquadramento, e que, no que toca ao acórdão tal, ele foi reformado pelo acórdão das Câmaras Superior. Na informação fiscal, a autoridade lançadora demonstrou que, considerando a vinculação de todos os segurados ao estabelecimento matriz, tal como efetivado em GFIP, e mesmo considerando as informações prestadas em sede de diligência, o somatório de segurados em todas as atividades relacionadas ao ensino, no caso que na educação infantil creche e também ensino fundamental, é inferior ao número de segurados empregados na atividade de administração pública em geral. Portanto, mesmo se considerando a superveniência do ato declaratório, o lançamento não merece reforma,
pois a prova constante dos autos evidencia que a própria autuada vinculou todos os segurados empregados ao estabelecimento matriz e com prevalência da atividade de administração pública, restando aplicável a alíquota de 2%. Então, é conhecer e negar o provimento do recurso voluntário. Outra saída seria nova diligência, mas ele foi intimado do resultado da diligência. Cleberson. Como destaquei na época, eu tenho um processo também lá do município de Rio Branco, que voltou agora só de diligência, faz pouco tempo, que também é essa mesma situação, né? E eu não vi que resposta foi dada, mas imagino que seja algo parecido. E aí, como a fiscalização fazer para lançar por estabelecimento, né? Se a própria administração não apresenta os documentos. Eu acho que é essa a justificativa, né, para manter o lançamento conforme o doutor Pinheiro está argumentando aqui. O fato de ter o somatório do segurado atividade de ensino ser inferior à administração pública não é relevante, né? Totalmente, ao menos não, porque se tiver apenas 2 estabelecimentos e cada um tiver concentrado já muda totalmente a história, né? Então, o que interessa mesmo não é nem o quantitativo, numa visão total, mas sim como estaria distribuído entre os estabelecimentos. Esses professores poderiam estar vinculados à Secretaria de Educação, mas pelo que eu entendi, né, doutor Pinheiro, não foi possível vincular eles ao CNPJ da Secretaria de Educação. Existe um resumo da folha de pagamento. Tá? E a folha de pagamento lá, ela nomeia órgãos. Só que a que órgão é que CNPJ corresponde? E, de fato, quais são os segurados que estão ali dentro? Eu teria que abrir esse resumo para ter segurança, porque simplesmente pegar os valores dos totais e falar, isso daqui certamente não é matriz, tiro fora. Isso daqui certamente não é matriz, tiro fora. Eu acho que é muito inseguro. Por isso até foi feita a diligência. Só que o retorno que volta da diligência também não é conclusivo, e a administração foi intimada, ao menos a se manifestar do resultado da diligência, porque o fiscal aqui, ele aproveitou uma diligência anterior, ele não fez uma nova intimação para atender especificamente a essa diligência. Ele aproveitou dados de diligência anterior. E com elas ele faz as suas considerações e dá ciência ao órgão público que não se manifesta. Deixa o prazo transcorrer. Mas então eu tenho o setor, eu tenho na folha de pagamento o resumo do setor? Ele tem títulos lá, mas não vincula CNPJs. Mas aí o CNPJ... Daí eu não tenho segurados que estão ali dentro também, para saber se quem está ali dentro está exercendo o quê. Né? Porque eu posso dizer que eu tenho uma determinada massa de mão de obra no órgão Secretaria de Educação, mas quem está lá está exercendo o quê? Eu posso presumir que tudo aquilo é educação e que, portanto, lá prevalece e já derrubo aqui? Seria por presunção. Ou é nova diligência, ou acho que a solução tem que ser esse julgamento que eu encaminhei, no meu entender. Como é que chega a informação que o somatório de segurados na atividade de educação infantil é menor que o da administração? Com base na resposta dada pela administração ao fiscal em diligência anterior. Ele só aproveitou. Ele só tem a visão do conjunto, ele não consegue vincular essa divisão que existe na folha
por órgão, ainda que sem CNPJ, ele não consegue vincular quem seriam essas pessoas? Eu não consigo. Aqui com o que está no processo. Mas ele também não pediu. Ele, pelo que eu se lembre, ele pediu, porque foi assim. Se o senhor ler, acho que é interessante abrir lá, ó. Cadê o processo? Esse Onde você é quer o... chegar, Cleberson? Eu quero chegar assim, se na folha de pagamento existe uma separação por órgão, ainda que não está lá o CNPJ, mas eu tenho CNPJs, eu poderia vincular. Aí eu teria que pedir, intimar o município para que me dissesse quem são aqueles servidores. É isso que é para fazer. Aí eu poderia verificar a atividade deles e classificar quanto ao grau de risco. Aquele estabelecimento. Olha, aqui os resumos, eles vêm assim, ó. Unidade 1, gabinete do prefeito. Perdão, gabinete do secretariado. Daí, deixa eu só organizar aqui. Unidade 1, gabinete do secretariado. Unidade 2, departamento de recursos. Unidade 3, departamento de ensino. Unidade 301, Fundação Municipal de Cultura. Ele separou nas secretarias. A unidade 601, Fundo de Manutenção de Desenvolvimento de Ensino, Fundamental Valorização do Magistério. Unidade 6, Fundo Municipal de Cultura. Tá bom. Órgão 10, Secretaria Municipal de Educação. Então eu tenho que ver se essa unidade, Secretaria Municipal de Educação, é só essa daqui ou esse fundo de educação também está? Não, mas E o Departamento de Ensino é vinculado ao qual CNPJ? O Departamento de Ensino é o sim, CNPJ mas eu intimei, Matriz ou o CNPJ Secretaria de Educação? Eu intimei o município para todas essas divisões aí. A fiscalização intimou o município para dizer que CNPJ é e quem são os segurados. Vou dizer o que fez a fiscalização. A intimação, eu preciso localizar aqui, só um instante. Não, só disse, doutor Pinheiro, que ele não fez uma intimação nova. Não, ele aproveitou uma intimação antiga e eu posso dizer o que constou da intimação antiga. A intimação antiga ele pediu para esclarecer, quer ver? Ó? Ela é bem didática. Só preciso localizar rápido aqui. Eu vou pelo meu voto, porque é mais fácil que ficar procurando no processo. Deixa eu só achar no voto. 4339. 4339. Ó. Através do termo de início de procedimento fiscal emitido em 2/2/2016, que foi a diligência que ele aproveita, consciência pessoal do procurador do município de Rio Branco, o sujeito passivo foi intimado a apresentar as informações dos segurados empregados, conforme planilha anexada, contendo os campos: nome completo, NIT, órgão de lotação, nome da secretaria ou similar, local de lotação, cargo ou função, classificação brasileira de ocupações CBO, atividade CNAE. Consta na observação do TIP, a ser preenchida na planilha para observação 2, sujeito ao CD, o período de apuração relativo aos documentos solicitados, ou seja, todo o período. O prazo constituído para atendimento foi de 20 dias, através do ofício, o representante do ano solicita a prorrogação, assim ele vai narrando o que aconteceu, e daí eles trouxeram uma planilha, né, e com base nessa planilha é que ele trabalhou aqui. Tá? Ele vem e traz uma tabela de código CNAE aqui, que daí ele vai desenvolvendo. Isso daqui é a informação fiscal, está lá nas folhas 4.339 e seguintes.
termo de intimação também consta daqui. Aqui ele coloca como órgão de lotação. Ele não especificou na tabela que era o CNPJ. Certo, então, sendo objetivo, isso foi na fiscalização, correto? Não, isso não sei se foi na fiscalização, porque esse lançamento aqui, ele é de 2011. Essa diligência foi de 2006. Aí agora em 2000 e... não sei se já foi de 2020, nós baixamos em diligência para ele responder os quesitos. E apresentar documentação respondendo aos quesitos. Dentre os quesitos, o quesito aqui, ele era muito claro, no sentido, pertence ao estabelecimento matriz, até coloco entre parênteses, 001, né? Se sim, a resposta ao quesito A, cálculo lançado pelo estabelecimento e competência em cada estabelecimento, quais as atividades para cada um dos estabelecimentos, foi sempre direcionado por estabelecimentos quesitos. Se a diligência está baseada numa alegação de defesa e pediu-se para esclarecer, parece que deveria ser intimado o município para esclarecer esses dados necessários, né? Como eu disse, ou a decisão é nesse sentido que eu proponho, ou é um retorno de diligência e esclarecendo exatamente que ele tem que intimar, não basta aproveitar, e que ele tem que intimar no sentido de que se faça uma vinculação aos estabelecimentos e demonstrando segurados lá dentro. Porque, na verdade, aí nesse ponto seria esclarecendo o que já foi pedido, porque para mim estava claro, mas... Não sei, aí o colegiado pode ver, eu entendo que já é possível julgar na forma que eu coloco. Bem, então, Cleberson, você encaminha pela diligência? Não sei o que os outros pensam, doutor Rodrigo, se tem alguma para acrescentar antes da minha posição? Eu acho que se ficasse definido direitinho, ia ser mais seguro o julgamento. O doutor Pierre parece que não se opõe à nova diligência. Não põe, mas seria a terceira diligência. Esse é o problema. Que dificuldade, né? Que dificuldade, porque o lançamento, ele não... Se há CNPJs... O que me incomoda é que o próprio município vinculou na GFIP todos ao matriz. Naquela relação que o próprio município apresenta aqui com a impugnação, ele também faz todos vinculados ao 99, que é o órgão público lá, a prefeitura. Então, eu não sei se a própria administração teria como fazer essa segregação. E eles foram intimados do resultado da diligência também, nada falaram, absolutamente nada. Mas a folha está dividida. A folha está dividida por aquelas unidades. Agora, será que essas unidades correspondem perfeitamente aos CNPJs? Esse é o problema. Pela nomenclatura, não me parece haver uma correspondência perfeita. Esse é o ponto. Eu vou acompanhar o relator. Você levanta a lebre toda, depois você resolve acompanhar. Vamos lá. Aide. Apesar da discussão, né, apesar da segurança jurídica, mas, como foi dito aqui, terceira diligência, a contribuinte não demonstra certa presteza, né, em responder ou até mesmo ajudar nesses quesitos.
Sim, também acompanho o relator. Andréia? Acompanho o relator. Acompanho. Então, por unanimidade, negar provimento ao recurso. O 79, Andréia, é um de terceiro só. 79, Arthur. Presente processo trata de notificação fiscal de lançamento de débito, consolidado em 25/10/2007, referente às contribuições para o salário e educação, decorrentes de glosa de deduções realizadas a título de indenização de dependentes, relativo ao período de 1/6/97 a 30/6/2004. De acordo com o relatório da notificação, foi constatado que as deduções foram realizadas em desacordo com as informações prestadas ao FNDE, o que deu origem ao lançamento do crédito correspondente à glosa das deduções indevidas. A eliminação consta as folhas 232 a 268, instruída com os documentos de folhas 269 a 339. A DRJ considerou parcialmente procedente o lançamento, indeferindo o pedido de exclusão dos acréscimos legais relativos à aplicação da Selic e considerando decadente parte das contribuições lançadas no período de 6 de 97 a 6 de 2002. Recurso voluntário. O contribuinte, em síntese, argue a inaplicabilidade da taxa Selic na apuração do crédito tributário, afirma que a NFLD não é objetiva na fundamentação legal, cessando seu direito de defesa, alega que a NFLD é omissa quanto à indicação das parcelas que foram glosadas e a razão das glosas efetuadas, afinal, pugna pelo provimento do recurso. Passando para o voto, o recorrente alega que a NFLD não indica os fatos que constituem o ilícito previdenciário, e de que houve, para tanto, uma citação desordenada e genérica disposições legais. Não lhe assiste razão. A NFLD encontra-se revestida das formalidades legais do lançamento, com a indicação do DAD, discriminativo analítico de débito, DSD, discriminativo citativo de débito, relatório de lançamentos, fundamentos legais do débito, o relatório de notificação fiscal de lançamento de débito, descreve de maneira pormenorizada a forma como deveria ser recolhido o salário de educação, trazendo por período os dispositivos legais aplicáveis, a modalidade de recolhimento, os documentos necessários para as deduções e a apuração do tributo, além de ter sido adunado aos autos o procedimento de verificação das deduções do recolhimento do salário de educação. O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e foi realizado com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte. Na representação administrativa realizada pelo FNDE e encaminhada à Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se que a empresa em questão efetuou deduções de valores a título de indenização de dependentes em desacordo com as normas atinentes ao salário de educação, na forma como disposta no relatório fiscal. A apuração fiscal ocorreu a partir de cruzamento de informações apresentadas pelo contribuinte com aquelas constantes nos cadastros do FNDE, sendo que em nenhum momento o contribuinte buscou esclarecer ou comprovar qualquer erro existente nessas informações. Ainda que se ressaltar que o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade competente, contém todos os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 11 do Decreto 7235 e encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN. Foi motivado pelos conjuntos das razões de fato e de direito que carrearam a conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade em subsistência. Os juros, Selic, eu cito a súmula CAF número 4, ressalto ainda que questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na esfera administrativa, cito a súmula número 2 e concluo que deve ser mantido o lançamento. Eu te exposto com esse do recurso voluntário e nego-lhe provimento. Cleverson. Acompanho. Com a relatora.
Acompanhe. Acompanhe. Por unanimidade, negar provimento. 180 é o quê? Construção civil? Peraí. Vai seguir ou vamos almoçar no primeiro? Porque pode ser que... Vamos almoçar. Vamos interromper, por favor, Amanda.